Olá, irmãos! Continuando os nossos estudos no Evangelho segundo Marcos, hoje a gente vai começar o sermão profético de Jesus, que está no capítulo 13, e a gente vai ler até o versículo 13. Lá está escrito assim: Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá, quando todas elas estiverem para cumprir-se? Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu. Enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário sim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem, vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores, e os matarão. Serei odiado de todos, por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Meus irmãos, estamos aqui então diante de um texto complicado de compreender em sua plenitude, e há muita discussão sobre isso, mas é um texto que muitas vezes é visto como a prova final da divindade de Jesus Cristo, de que ele era realmente o Messias, especialmente quando alguém tenta prever alguma coisa, no caso aqui Jesus Cristo estava profetizando algo que era extremamente inesperado. Quando as pessoas tentam prever alguma coisa, geralmente elas conseguem chutar alguma coisa assim que é relativamente previsível, mas aqui a gente tem um templo gigantesco, maravilhoso, com pedras gigantes, onde foi necessário toda a força de um império, do maior império da época, para que aquilo tudo fosse destruído. Era algo que não era esperado, era algo que foi extremamente contra o que qualquer um poderia tentar prever sobre o futuro. E Jesus Cristo, então, ele prevê aqui a destruição do templo, que aconteceu no ano 70, onde não ficou pedra sobre pedra daquela construção gigantesca e maravilhosa lá que os discípulos estavam impressionados. E eles perguntam então quanto que sucederão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. E aqui tem a dificuldade em entender o texto sobre essa questão da profecia, se isso aqui foi tudo relativo ao que já aconteceu, já cumpriu, ou se ainda terá algum cumprimento futuro. Mas independente disso, para o devocional de hoje, o que eu quero meditar com vocês é o que Jesus começou a ensinar aqui, duas coisas, como ele começou e como ele encerrou aqui. Ele começa falando: vede que ninguém vos engane, seja não somente em termos de escatologia, mas na nossa vida atual, no nosso estudo da palavra de Deus, que possamos buscar conhecer a Jesus Cristo, aos seus ensinos, às suas palavras, para que ninguém nos engane, para que ninguém possa falar que eu sou o Cristo e a gente acredite nisso, que possamos conhecer o nosso Deus, saber quem Ele é profundamente e não nos enganar com qualquer doutrina que é passada por aí, com qualquer vento de doutrina que faz com que muitos desviem do caminho verdadeiro. E o final aqui, Jesus Cristo ele fala que aquele, depois de todo o sofrimento aqui, todas as angústias que ele relatou, ele fala que, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E o outro ponto, então, o ponto final de todas as escatologias que nós temos é a glória. É quando nós estaremos com Cristo eternamente. Aquele que perseverar, aquele que resistir até o final, aquele que se mantiver firme na doutrina de Deus, firme na palavra de Deus, firme nas promessas de Deus, esse conquistará o galardão, conquistará a glória, será recebido em glória por Deus, pelo nosso Pai eterno. Então, o que eu quero meditar é isso, que não importa as situações que a gente esteja, a gente precisa primeiro de conhecimento, saber quem é Deus e saber as promessas que nós temos, que Ele prometeu para nós.
E isso fará com que nós perseveremos até o final, porque a nós receberemos a ressurreição. Deus nos ressuscitará no fim dos tempos para uma glória eterna, para estarmos com Ele por toda a eternidade. Nós só perseveraremos se nós crermos em Deus e na Sua palavra. Então que conheçamos a Sua palavra profundamente, dia após dia, busquemos Ele de todo o nosso coração. Amém?